Eu vou convidar agora, então, para falar conosco a doutora Lisa Almeida. A doutora Lisa Almeida é chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer. A doutora Liz vai nos trazer aqui quais as principais ações do Ministério da Saúde já implementadas ou planejadas para fortalecer a integração dos níveis de atenção a fim de otimizar o diagnóstico e tratamento do câncer no país. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar nesse fórum representando o Instituto Nacional do Câncer, principalmente porque o que a gente acredita é no trabalho em rede. Então, estar aqui com tantos atores sociais importantes só reforça que é esse o caminho mesmo que a gente tem que seguir. Eu estou muito feliz de falar depois da doutora Eliana Dourado, porque se tem alguma coisa com a qual a gente concorda, em gênero, número e grau, é com a fala dela, e eu vou somente reforçar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. Então, a gente sabe que o câncer é considerado uma das doenças crônicas não transmissíveis, mas ele é mencionado no singular. E ele não deveria ser mencionado no singular, porque debaixo dessa palavra câncer tem mais de 100 doenças com características muito diferentes, com opções de diagnóstico e tratamento e prognóstico também muito diferentes. Cada um deles tem uma história natural da doença diferente, fatores de risco diferentes, estratégias para controle diferentes. Então, a gente coloca tudo no mesmo saco e discute medidas genéricas, quando, na realidade, a gente está tratando de muitas doenças muito específicas. Para dar conta de um desafio dessa natureza, a gente precisa ter uma infraestrutura e processos de trabalho que não são nem um pouco triviais. E, devido a essa complexidade, não é possível capilarizar toda a linha de cuidado para os 5.570 municípios brasileiros. Por quê? Porque esses municípios variam muito em termos de porte. E você não pode ter determinadas unidades extremamente complexas em municípios de pequeno porte. Então, isso nos remete necessariamente para a importância da regionalização e da integração dessa assistência ao paciente com câncer e também os seus cuidadores, assim como se destaca a importância de customização dessas estratégias de acordo com as realidades locais. Então, o que a gente precisa fazer é deixar de ter uma corrida de obstáculos para os pacientes e ter uma linha de cuidado sem obstáculos. As três grandes estratégias que a gente precisa ter para ter uma linha de cuidado eficiente, a primeira delas é ter uma população informada sobre os tipos de câncer, sobre os principais sinais e sintomas que podem fazer com que essa pessoa procure o serviço de saúde. Segunda coisa que a doutora Eliana falou, com a qual eu concordo totalmente, né, é que a gente precisa ter, para receber essas pessoas que vão procurar, principalmente a atenção básica, um conjunto de profissionais capacitados para reconhecer que esses sinais e sintomas podem, sim, ser um diagnóstico de câncer e conduzir adequadamente o processo de diagnóstico. E isso não é uma tarefa trivial. Um dos principais obstáculos que a gente tem nesse país é justamente a biópsia. E esse tem sido um grande desafio para o país inteiro. E sem a biópsia, sem a confirmação diagnóstica, a gente não tem como recomendar que esse paciente continue nessa linha de cuidado em direção à atenção especializada. Em muitos casos, esse diagnóstico pode sim precisar ser feito na própria rede especializada, mas em outros casos, ele pode ser fechado na própria rede de atenção básica. Então, ter essa população que atende muito bem treinada para identificar e, principalmente, se responsabilizar para que esse paciente não se perca nesse processo de diagnóstico é muito importante. Mas, para isso, a gente tem que apoiar esse profissional que está na ponta. A gente precisa não só capacitá-lo, mas também verificar e planejar adequadamente tudo que ele vai precisar de infraestrutura para fazer com que esses pacientes possam realmente seguir adiante e não enfrentar filas horrorosas ou terem que procurar outros municípios por conta própria para fazer esse diagnóstico. Essa é uma realidade brasileira que é catastrófica, né? A gente observa isso no país
que tem determinados locais que a pessoa precisa viajar quilômetros e quilômetros para conseguir chegar a algum lugar onde ela efetivamente ela possa receber um diagnóstico e aí sim procurar a assistência. Em muitos casos, ela vai e volta nessa distância horrorosa para fazer o diagnóstico, tem que retornar à atenção primária para daí ser encaminhada para uma atenção especializada que fica num município ainda mais distante para ela e para o qual ela vai ter que viajar com pessoas da família que possam acompanhá-la nesse tratamento. A outra questão que é muito importante é que essa ênfase que a gente fala tanto nas medidas de prevenção, que são capazes de reduzir em cerca de 1/3 o número de casos novos, hoje a gente precisa nos unir em torno dessa questão. Então, vou pegar o caso do tabagismo. O tabagismo tem um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, uma das medidas que mundialmente é conhecida como uma das mais eficazes é o aumento da tributação, e desde 2016 a gente não consegue aumentar um níquel o preço dos produtos de tabaco no país. Se vocês puderem ter uma ideia, o maço de cigarro na Irlanda custa 12 euros. Agora é só ver quanto é que custa o maço de cigarro aqui no Brasil. Então, a gente hoje está deixando essas lutas, e a gente viu a importância desse fator de risco, um conjunto enorme de cânceres, são mais de 18 tipos relacionados ao tabagismo. E também a gente tem um outro exemplo, de que por que a gente conseguiu reduzir a prevalência do tabagismo nesse país, que infelizmente agora está estabilizando porque existe uma força contrária muito grande tentando impedir as nossas ações, O que aconteceu foi que no momento em que a gente estava nessa capacidade máxima de ação, a curva de mortalidade por câncer de pulmão em homens estabilizou e começou a mudar a inclinação dessa curva. Das mulheres ainda está subindo, mas dos homens começou a cair. No entanto, o que a gente está vendo é que, principalmente na população jovem, existe uma tendência de queda, de iniciação no tabagismo, uma tendência de aumento na iniciação do tabagismo. E a gente não pode deixar isso de lado, porque isso reduz o número de casos novos que estão entrando na praça. Falar em casos novos, de fato, a gente tem uma tendência de aumento do número de casos novos, não apenas por conta do crescimento vegetativo da população, mas também devido a essa adoção de estilo de vida, que implica uma maior exposição aos fatores de risco conhecidos. E assim, o aumento da tributação é chave, mas não só ele. Para que as pessoas, por exemplo, possam praticar atividades físicas, a gente tem que realmente dar condições para que essa atividade física ela aconteça nas cidades. Tenha áreas com segurança, com aparelhos, com pessoas para orientar. O Ministério da Saúde tem programas relacionados com isso, assim como tem programas muito fortes na área de alimentação e nutrição, tem estratégias importantes, mas isso precisa ser muito capilarizado no país. E aí, novamente, a importância de capacitar todos os profissionais de saúde em qualquer ponto, para que eles não coloquem outras coisas com maior relevo do que a redução de 1/3 desses casos novos. Esse conjunto de obstáculos que a gente tem no país, é claro, ele é acrescido pelos custos elevados dos tratamentos disponíveis para pacientes com câncer. E nós temos ainda mais um desafio novo, porque como a gente conseguiu avançar na terapia de muitos tipos de câncer, hoje esse paciente, após o segmento dos 5 anos, ele consegue sair da rede especializada e voltar para a atenção básica. E aí ele tem um novo desafio. Porque esse paciente pode sim, daqui a 5, 10 anos, vir a ter uma recidiva ou até mesmo um outro câncer novamente. E se ele tem, e mesmo que ele não tenha essa recidiva, ele pode sair com sequelas da própria doença ou do tratamento. E hoje essa população que sai dos hospitais depois dos 5 anos de segmento não tem para onde ir. E tenta voltar para os hospitais especializados, ou tenta não sair dos hospitais especializados, o que faz com que a turma que precisa entrar encontre uma dificuldade maior, que é no número de atendimentos possíveis em cada unidade. Essa é uma discussão que não é nacional, essa é uma discussão internacional, não tem ainda uma saída para isso, as pessoas em todo mundo está sendo discutido quem vai atender essa turma depois que ela sai desses 5 anos. Isso aqui no Brasil nem começou ainda a ser visto, mas essa população que sobreviveu aos 5 anos de tratamento está crescendo no país, graças a Deus, mas é um novo problema para o sistema de saúde e ele vai bater lá na atenção primária, que também não está preparada para receber um paciente que recebeu um tratamento que ela não conhece.
que ela não sabe quais são os efeitos colaterais dos medicamentos, da radioterapia, ou mesmo cirúrgicos, né, dos obstáculos cirúrgicos. Então, enfim, o que a gente tem feito no Instituto Nacional do Câncer? Né? A gente primeiro tem, na área da prevenção, programas nacionais, né? Na área de tabagismo, a gente contribui com o Ministério na área de alimentação, atividade física, né? A gente tem auxiliado também na área dessa exposição a fatores de risco ambientais e ocupacionais. A gente tem um programa de detecção precoce que hoje está discutindo mudanças de tecnologia, principalmente na área do câncer do colo do útero, que vem avançando rápido no país. Tivemos até uma discussão essa semana sobre esse tema. Então, isso vem, mas precisa ser feito com cuidado. Qualquer mudança de tecnologia, ela implica em capacitação de todos os profissionais de saúde que estão em 5.570 municípios, numa campanha de mídia para que a população consiga compreender a mudança nas estratégias, a mudança em faixa etária de exames. Tudo isso requer que a gente trabalhe junto, uníssono. Então, o que eu venho colocar aqui é que, mais do que a gente ficar apostando somente numa tecnologia, como, por exemplo, medicamentos, o que a gente precisa é entender o conjunto dessas ações. E precisa, sim, pensar que uma cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, Salvador, etc., não é a mesma coisa que uma cidade pequena no interior desse país. E que a gente tem que pensar sempre, sempre, que nós temos 5.570 municípios e que as soluções vão ter que ser, sim, particularizadas para essas regiões. A gente tem que entender os polos de atenção, como é que a gente organiza a atenção em cada uma dessas regiões. Eu acho que alguns exemplos que foram trazidos aqui pela Alcina na Bahia mostram essa importância. Então, queria reforçar que nós temos que trabalhar juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lisa Almeida. Acho que a sua fala aqui, que fecha as apresentações iniciais dos panelistas, foi bastante enriquecedora, né? Trouxe elementos complementares com mais detalhes sobre a importância da tributação aí, né? E o que eu achei bastante interessante também foi essa questão da mudança de tecnologia, né? A mudança de tecnologia que ela traz esse novo desafio de ter que capacitar ou recapacitar, né, todos os profissionais de saúde dos mais de 5.000 municípios e educar a população sobre essa nova tecnologia, né, ou no mínimo informar a população sobre essa nova tecnologia, né, que é um desafio e, ao mesmo tempo, né, talvez até uma oportunidade, né, para que a gente possa melhor capacitar esses profissionais, como a senhora trouxe também, né, a necessidade da gente ter na atenção primária esses profissionais capacitados, né, para já tomar uma série de ações que poderiam otimizar tanto o diagnóstico, né, como o encaminhamento aí para o tratamento de casos de câncer. E, claro, muito interessante também é o seu alerta de não tratar câncer como uma coisa só, né, mas como uma série de doenças, de condições, né, que necessitam de estratégias, muitas vezes, bastante diferentes, né, porque elas são diferentes mesmo.